Eu saúdo a igreja local com a paz do Senhor, as demais igrejas que estão participando conosco deste culto, os irmãos que estão participando na Rádio Manaim. Convido a todos para estarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que leremos na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Nos ensina a palavra do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos conceda mais uma bênção nesta noite. O Senhor tem operado maravilhosamente neste culto. Há uma operação de anjos no meio da tua igreja. E nós pedimos a Ti, glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nessa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra do Espírito Santo. E o nível de exigência do Espírito Santo é muito alto nesse texto, porque assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. E nós vemos na palavra de Deus muitas orientações do Senhor acerca do nosso palavreado, das palavras que nós proferimos. A palavra de Deus lá na carta a Tiago diz que com a nossa boca nós bendizemos a Deus e muitas vezes com a nossa boca nós maldizemos aos homens. Proferimos palavras que trazem maldição. Mas o Espírito Santo quer que na boca do servo do Senhor saiam somente palavras para edificação. E o poder da palavra que sai da boca do servo de Deus é algo extraordinário. Porque dentro da sua casa você pode trazer palavras para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, palavras que vão gerar dificuldades, palavras que vão trazer conflitos, palavras que vão trazer mágoas, palavras que não edificam. Mas que coisa maravilhosa é uma palavra no Espírito. Muitas vezes a palavra branda. O Senhor, no capítulo 10 de Mateus, quando ele estava orientando aos seus discípulos sobre quando eles fossem presos, levados diante das autoridades, ele disse: olha, vocês não vão temer, não vão ficar com medo do que há vez de dizer, porque o Espírito Santo colocará na vossa boca, nos vossos lábios, Ele colocará as palavras. E o Senhor diz lá, não era testemunho só para as autoridades, não. Você lendo o texto, o Senhor diz: olha, isso será testemunho para as autoridades, mas isso será testemunho para os gentios, para todos aqueles que estão ao seu redor, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa. Que coisa maravilhosa é você ser um instrumento nas mãos de Deus.
Em momentos difíceis, como esse que é citado lá em Mateus capítulo 10, em momentos de aflição, de lutas, mas você na comunhão com o Senhor, o Espírito Santo poder usar a sua vida para trazer uma palavra que vai proporcionar livramento para você, para a sua casa, vai proporcionar bênção. Quantas palavras nós vemos assim na Bíblia? Um exemplo clássico é Abigail. Quando Nabal proferiu uma palavra, Nabal trouxe maldição através daquela palavra. Ele trouxe luta para a sua casa, ele estava trazendo destruição, ele estava trazendo morte. Quantas vezes nós vemos isso? Palavras que destroem, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que humilham. E principalmente dentro dos lares, pais com filhos. Mas que coisa maravilhosa, é um pai no clamor, é uma mãe no clamor, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero proferir uma palavra. E como foi dito ao Senhor Jesus: Senhor, basta uma palavra. Irmãos, uma palavra, quando o Espírito Santo pode falar por nós, quando nós somos instrumento nas mãos de Deus, quando a palavra é palavra de sabedoria, é palavra que edifica, a palavra que sai da nossa boca vai ser fonte de bênção. E diz a palavra do Senhor lá na carta a Tiago, diz: olha, de uma mesma fonte não pode deitar água amarga e água própria para se beber. Ou a fonte é ruim, ou a fonte é boa. E que coisa gloriosa é o servo de Deus que tem controle sobre as suas emoções, que não deixa ser dominado pela carne, que não paga o mal com o mal, mas que consegue nos momentos de maior adversidade, muitas vezes, trazer uma palavra de sabedoria. E que diferença isso pode fazer no seu local de trabalho, dentro da sua casa? Deus operar bênção, Deus operar livramento, grandes livramentos através da sua vida. Quando Abigail encontrou com Davi, Davi tinha saído para destruir a casa de Nabal. A palavra de Nabal, e o nome de Nabal já significava insensato, e era isso que Nabal era. Ela estava trazendo morte, ela estava trazendo destruição, mas a palavra de Abigail trouxe vida, trouxe livramento. E a palavra que Abigail, quando ela abriu os seus lábios, ela profetizou. Ela olhou para Davi e profetizou acerca de Davi: Davi, você não é como os demais. A sua vida está atada a um feixe daqueles que não fazem as suas próprias guerras, mas daqueles que fazem as guerras do Senhor. E o Senhor, ela estava dizendo a ele, o Senhor vai te dar vitória, você vai reinar. Que coisa gloriosa é quando nós alcançamos aquilo que o homem natural, o homem ímpio, ele não pode entender, ele não pode alcançar. Mas quando você vai falar aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus quer que seja dito, a palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Nós estamos vivendo num mundo de insensatez, de futilidades, de homens e de mulheres loucas. Mas o servo do Senhor não. O servo do Senhor, a palavra de Deus ensina ele a ser prudente. Ele traz na sua vida o fruto do Espírito. E nós não estamos falando aqui, irmãos, que a palavra que o Senhor vai colocar nos nossos lábios é só, tá tudo bem, meu amor. Não. Quando você vê os apóstolos diante daquela multidão, Pedro está ali entregando uma palavra diante de uma multidão que havia crucificado o Senhor Jesus. Ele diz para eles: olha, vós o negastes, vocês negaram, mas era uma palavra no Espírito. Milhares se converteram.
Às vezes Deus vai te usar, não sei qual é a palavra, mas o que nós estamos dizendo é a necessidade de comunhão, é a necessidade de nós darmos lugar ao Espírito Santo, para que aquilo que Jesus falou, naquela hora, o Espírito Santo falará por vós. E alguém tem dúvida que se o Espírito Santo puder falar por nós, colocando palavra nos nossos lábios, alguém tem dúvida do que essas palavras poderão fazer? De quantos livramentos, de quantas bênçãos? Não é destruição, edificar é construir. A palavra fora do tempo, ela é isso, ela destrói, ela separa, ela traz mágoa, ela fere. Mas a palavra, às vezes, até sendo uma palavra dura, ou que alguém possa receber como exortação, mas se ela vier do Senhor, ela é palavra penetrante, ela é palavra que constrói, ela é palavra que traz mudanças, ela é palavra que traz bênção. E nós precisamos desse clamor a cada dia: Senhor, eu quero essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Eu não quero viver segundo a razão humana, eu não quero falar pelas minhas emoções, pelo momento que eu estou vivendo, por mais difícil que seja o momento. No abrir da minha boca, eu quero que o Senhor possa falar por mim. Eu quero ser instrumento. Que coisa maravilhosa você poder ser um instrumento de bênção na vida do seu filho, corrigindo muitas vezes, mas o Senhor, no clamor no seu coração, no temor do Senhor, nessa comunhão maravilhosa com o Senhor, nessa intimidade com o Senhor. Porque se você se deixar dominar pela raiva, pelo ódio, o Espírito Santo não vai falar por você. Porque o nosso pecado, o pecado do homem, faz separação entre o homem e Deus. O Senhor vai te usar à medida que você estiver na comunhão. Eu lembro que eu aprendi com um pastor, quando eu era ungido, e ele me falou isso: olha, você é humano, e no momento você pode até ficar com raiva por alguma informação que você receba da sua ovelha, e você pode ficar com raiva da ovelha. Ele disse: não procure a ovelha enquanto você estiver com raiva da ovelha, porque nenhuma palavra que você disser a essa ovelha vai edificar. Você vai para casa orar por você e pela ovelha. Quando você estiver amando a ovelha, mesmo que ela precise de uma correção, mas você vai falar com a sua ovelha, amando a ovelha, para que o Senhor possa usar a sua vida. Mas isso é uma verdade dentro da nossa casa, isso é uma verdade dentro do nosso local de trabalho. Às vezes o motivo para a raiva existe, mas para sermos usados pelo Senhor, você pode ter até de dizer uma verdade dura, mas que seja o Espírito Santo usando a sua vida. Que seja você chamando o seu filho, cheio de amor pelo seu filho, não para extravasar uma raiva, um sentimento momentâneo de ódio, de raiva, e às vezes proferindo palavras que vão ficar na mente dessa criança para o resto da vida, destruindo. Palavras às vezes que o adversário vai usar para trazer um dano psicológico até mesmo para essa criança. Aí você pode até corrigir o seu filho, você pode até falar uma verdade com seu colega de trabalho, mas o que importa é que você esteja em comunhão com o Senhor, que você esteja com uma preocupação de ser bênção, com uma preocupação de ser um instrumento nas mãos de Deus, de maneira que vigilantes no clamor, na comunhão, não saia dos nossos lábios nenhuma palavra que não seja para edificação. E o Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer você profetizando dentro da sua casa. O Senhor quer você profetizando no seu local de trabalho. Profetizando, pastor, eu não tenho o dom de profecia. O Espírito Santo falando através de você. Na assistência na igreja, uma palavra que você
for levar alguém, não é a palavra da sua cultura bíblica, mas uma palavra que possa falar aquele coração, uma palavra do Senhor. Eu me lembro do pastor Amadeu contando um testemunho que ele estava há um tempão evangelizando um médico amigo dele, e o sujeito discordava de tudo que ele falava, rebatia tudo que ele falava. Ele disse, aí naquele momento passava pastor Jairo, de pouca cultura e tudo. Ele disse, olha, esse daqui é o pastor Jairo. O pastor Jairo virou para aquele homem e disse uma palavra. Eu estava ali gastando um monte de palavras, Amadeu está dizendo. E Jairo disse uma palavra e o homem começou a chorar. Não tinha mais argumento, não tinha mais nada. Mas o que era? Era uma palavra que o Senhor tinha para aquele coração. E nós precisamos dessa palavra. Essa palavra que vai gerar bênção na vida da nossa esposa, essa palavra que vai gerar bênção na vida dos nossos filhos, na vida do marido, das irmãs, no local de trabalho, na igreja, no seu trabalho com as crianças, no seu trabalho com os jovens, no trabalho com as senhoras, em cada atividade, em tudo que nós fizermos, Deus colocar palavras que vão fazer diferença, palavras que vão edificar vidas, que vão edificar casas, que vão edificar igrejas. Amém, irmãos? Vamos cantar um louvor ao Senhor. O Senhor tem uma bênção nesta noite para um homem de 36 anos, é um empresário, e ele entrou para visitar a igreja e ele tem uma pergunta no seu coração. Ele quer saber quem é Deus. Ele não consegue entender quem é esse Deus que ele ouve falar dele. E o Senhor fala ao seu coração dizendo: eu sou. Deus se apresentou assim a Moisés quando Moisés perguntou: qual o teu nome? Quando eu for falar que eu tive um encontro com Deus, que Deus é esse que eu encontrei? As pessoas vão querer saber que Deus assim é o Deus eu sou. Sem esse Deus você não é nada.
Moisés naquele dia disse para o Senhor: quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó? E Deus disse a ele: eu sou. E diante de todas as dificuldades, de todos os momentos que nós olharmos para nós e constatarmos esta realidade, de tudo que nós não somos, Deus é. Falta o que na sua vida? Falta paz. Jesus é a paz. Falta alegria, Ele vai ser a sua alegria. É você encontrar em Jesus, você encontrar em Deus tudo que está faltando na sua vida. Falta vida eterna, Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Você olha para a sua vida e diz assim: o que falta? Ele completa, Ele completa, e Ele quer completar. Então o Senhor está falando com você hoje que sem Ele você não é nada. Como disse Moisés: quem sou eu? O homem não é nada. Mas o homem com Deus, ele tem tudo, porque Deus é tudo para nós e é tudo na nossa vida. Amém? Convido a todos para estarem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te glorificamos, Senhor, porque Tu és tudo para nós. E a nossa alma, Senhor, está cheia da Tua paz, dessa bênção que só Tu tens para o homem. E pedimos a Ti, Senhor, que sejamos instrumento
nas tuas mãos, para levarmos por onde formos uma palavra de graça, uma palavra de sabedoria, uma palavra que possa fazer com que muitos sejam abençoados por Ti. Glorifica o Teu nome, Senhor, fica conosco. Abençoe de uma forma especial as nossas casas, os nossos lares. Que haja sabedoria do Teu Espírito Santo dentro das nossas casas, para levarmos palavra aos nossos filhos, palavra, Senhor, aos nossos familiares, que possam trazer livramentos, que possam trazer bênção, Senhor, que possam glorificar o Teu nome. Fica conosco, Senhor. Nos conceda a Tua bênção, pois em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus.